Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal Bwin. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes, o Jorge Montes, boa noite, o Bruno Ferreira, boa noite a todos, e o Cristiano Libório. Olá pessoal, boa noite. A 15ª jornada da Liga Portugal Bwin decorreu este final de semana. O Sporting venceu em Barcelos o Gil Vicente por 3-0, num jogo marcado por duas expulsões prematuras. O Benfica derrotou o Marítimo por 7-1 e o Futebol Clube do Porto foi a Vizela vencer a equipa da casa por 4 golos sem resposta. No total, os três grandes marcaram 14 golos, o que mostra bem aquilo que foi a veia goleadora das três equipas nesta jornada. Vamos à pergunta da semana. Até onde é que poderão o Sporting e o Benfica chegar na Liga dos Campeões? Lembro que os oitavos de final estarão aí em fevereiro. E eu vou começar imediatamente pelo Cristiano Libório. Cristiano, muito boa noite. Até onde é que as duas equipas portuguesas poderão chegar na Liga Milionária? Boa noite a todos mais uma vez. É um prazer estar convosco nesta quadra natalícia, neste belo programa com os meus colegas. Em termos da Liga dos Campeões, penso que o Benfica e o Sporting superaram talvez muitas, se não todas as expectativas em termos de passar à fase seguinte. Conseguiram fazê-lo. E nós sabemos que na fase seguinte há 2 jogos, há um jogo em casa, há um jogo fora. Independentemente do adversário, qualquer coisa pode acontecer na Liga dos Campeões. Nunca se sabe. Este ano tem o facto de não valerem os golos fora. Daí é outra moeda que pode ser usada, ou outro trunfo que pode ser usado nesta qualificação. Mas esperamos que, pelo menos da minha parte, que ambas as equipas portuguesas passem à fase seguinte. Não é só bom para o país, mas é bom para os clubes em si e tudo que vem com isso, não só monetário, mas em termos de dignificar o emblema e conseguirem um feito que nunca se sabe. Talvez nos encontremos na final. Seria interessante, não, Jorge? Sim, eu gostaria de lá estar contigo. Jorge, a tua opinião, até onde é que os dois clubes de Lisboa podem chegar na Liga dos Campeões? O futebol tem destas coisas que é a imprevisibilidade, tudo pode acontecer, é jogo a jogo. Agora, o próximo passo será os quartos de final, aí poderemos chegar. Ganhando nós no Sporting, neste caso ao Manchester City, podemos chegar aos quartos de final e vamos jogo a jogo. Clubisticamente é impossível mandar a toalha ao chão antes do jogo acontecer, é impossível. Venha quem vier, até podia vir outra vez o Ajax, o Bayern, não havia problema nenhum. Manchester City, uma grande equipa, vamos defrontar 3 portugueses que estão ao maior topo mundial. Ouvi dizer que esta semana iam ser aumentados para qualquer coisa no seu ordenado como 350 mil euros por semana. O Cancelo está a fazer jogos brutais. O Bernardo Silva e o Cancelo, Bernardo Silva e o Rubem Dias. E o Rubem Dias. 3 jogadores tremendos, vamos defrontá-los, é um prazer recebê-los em Alvalade, noite europeia, tudo pode acontecer. Bruno, quais são os prognósticos para os dois de Lisboa e já agora para o Futebol Clube do Porto na Liga Europa? E não se esqueça do Braga. E do Braga também. Bom, em termos de Liga dos Campeões vai ser difícil, o Ajax é uma equipa muito forte, marca golos como quer e como puder, é uma equipa muito difícil, muito boa, muito jovem. A maioria desta equipa se calhar vai sair no fim da temporada. O Sporting tem uma tarefa difícil, mas não impossível também. O Manchester City, a última vez que defrontou o Sporting, despachou o Manchester City porque o Dzeko disse que nem conhecia o Sporting e depois ficou a conhecer. Na realidade, onde é que eles vão poder ir? Não vão ser muito longe, pelo menos o Ruben Amorim já parece que quase tirou a toalha ao chão. Na última conferência de imprensa quase disse que não vai passar, é mais para experiência.
Em termos do Porto na Liga dos Campeões, também temos uma equipa muito forte que é a Lazio. Na Liga dos Campeões do Porto? Desculpa, a Liga Europa. Estou habituado. Viste a conferência errada do Amorim, de certeza? Estou habituado a falar da Liga dos Campeões. Ninguém ia começar com farpas, hoje o Bruno já começou. O Amorim mandou a toalha ao chão. Olha para que espetáculo. Mas foi, tem que se ouvir, e bem. A Liga Europa, a Lazio está lá, é uma equipa que marca muitos golos, mas também sofre muitos golos. Muito parecido com o Porto. Agora o Porto tem que ir lá, ganhar fora e fazer um melhor resultado em casa. Sobre o Braga, tem uma equipa acessível, mas se não tiver competência, pode haver surpresa. Mas uma equipa que jogou muito na Liga dos Campeões também, que surpreendeu. Muito. Bem, vamos então aos resultados e à classificação da jornada. Santa Clara 1, Vitória de Guimarães 0, Estoril empata 2 golos com o Famalicão, Portimonense 1, Aroca 1. Tondela 0, Passos de Ferreira 1, Gil Vicente 0, Sporting 3, Boa Vista 1, Moreirense 0. Benfica 7, Marítimo 1, Vizela 0, 4 Porto e Braga 1, Bessade 0. Na classificação, o Porto e o Sporting primeiros com 41, Benfica com 37 na terceira, o Braga é agora quarto com 28, o quinto é o Estoril com 25. No fundo, Bessade 8 pontos, Moreirense 9 pontos, Famalicão 11 pontos e Tondela com 12 pontos. O campeão Sporting venceu em casa do Gil Vicente por 3-0 em jogo da 15ª jornada, em que as duas equipas terminaram com 10 jogadores. Já depois das expulsões do gilista Fujimoto, aos 12 minutos, e de Neto, aos 21, e de Pedro Gonçalves ter desperdiçado uma grande penalidade, Nuno Santos, Gonçalo Inácio e Daniel Bragança marcaram os golos do 10º triunfo consecutivo dos campeões portugueses na Primeira Liga. Jorge Montes, foi um jogo que começou atípico, mas que o Sporting acabou por vencer sem problemas. Exato, foi um jogo num campo complicado. O Gil Vicente já não perdia há 5 jogos. O Sporting, ninguém fala nisso, o Sporting, a equipa mais curta do campeonato, dos 3 grandes, teve 7 jogadores fora, mas não foram 7 jogadores que não jogam. 7 jogadores que normalmente ou são titulares ou entram sempre em todos os jogos. Teve eles fora, posso nomeá-los, foi o Porro, o Fedal, o Gaio, o TT, o Giovano, o Tabato, o Vinagre, não jogaram. Num campo difícil, o ano passado, relembrar que o ano passado ganhámos nos descontos do tempo regulamentar, com o gol do Coates, já acabar o jogo, e previa-se um jogo difícil. O árbitro complicou, foi daqueles jogos que eu diria que ainda bem cá VAR, sinceramente. O árbitro, primeiro vermelho, deu amarelo ao jogador, depois foi ao VAR, deu vermelho, que foi uma entrada duríssima do, como é que ele se chama, do Fujimoto. A seguir, o Neto... Ele foi de moto. Ele foi de moto. A seguir ao Neto, deu o vermelho ao Ugarte e era o vermelho para o Neto. Depois do penalti, não marcou o penalti, foi tudo decisões do VAR. Ainda bem, porque seria uma arbitragem escandalosa. A primeira parte não aconteceu. A primeira parte foi esta confusão toda. Diria que aos 31 minutos, eu penso que foi aos 31 minutos, sim. Foi o momento do jogo. Foi o que a gente chama estrelinha, chamam alguns. Outros dizem que é a sorte, outros dizem que é o leite. Há uma série de formas de dizer. Eu chamo que é o conhecimento e a sabedoria. Calhou bem e isso também ajuda, não é? Foi substituir o jogador que ultimamente, não foi um jogador qualquer, atenção, é uma substituição complicadíssima de fazer. Substitui-se o jogador que está a decidir os jogos do Sporting. Tem-se falado aqui nas últimas 3 vezes que o Sarabia define, tem arrebentado o cadeado, tem feito os primeiros gols do Sporting, tem sido decisivo. O Ruben Amorim tirou o Sarabia para pôr o Nuno Santos, que se tornou no jogador do melhor jogador em campo. Isto vem a realçar que o Sporting está a jogar como equipa, não são individualidades. Aliás, nós todos vimos na Luz, nós todos temos visto com mais atenção ou menos
que o Sporting, não interessa quem joga, o que interessa é que o Sporting joga, todos sabem o que têm que fazer, toda a equipa. E joga sempre bem, joga sempre da mesma forma. Houve ali um gol que é espetacular, já foi alcunhado de Potássio, o gol de Potássio, foi uma mistura de Pote com o Gonçalo Inácio. E quando não se está a ganhar de uma forma, ganha-se de outra. E foi o Nuno Santos que teve sorte, ok, bateu no jogador, entrou. O Pote teve sorte, bateu no Inácio, no gol de Potássio, entrou. E agora vai haver um perfume novo em Portugal que se chama Daniel Bragança, vai sair para a semana, eu penso, que este miúdo quando entra é perfume ao campo, dá um toque no futebol que é quem está atento, e para nós é um orgulho. Que marcou um gol limpo, sem ressacas, sem bater em ninguém. Numa vitória justa, numa vitória tranquila, jogo difícil, o VAR salvou o jogo. Gostava de dizer que o regresso do Palhinha foi de saudar. E o quê? O Pote perdulário, o Pote está a falhar muito, não foi só o penalti, foi remates não é baliza aberta, mas remates que ele normalmente não falha, mas isto aceita-se bem, não há problema nenhum. O Sporting é só, neste momento, a melhor defesa da Europa. Comentário à expulsão de Neto. Exato. É de lamentar, de cabeça perdida, num jogador que seria o último, talvez, da equipa, que é sempre calminho, que a gente dizia, não, o Neto não vai fazer isso. Talvez o Nuno Santos, talvez o Pote, talvez o Palhinha, talvez o Neto, não. E já dissemos isso também aqui há vários programas, que no melhor pano cai a noda, não é? E foi o que aconteceu. O Ruben Amorim foi característico, foi nice, a dizer que estava irritado a descer para as cabines ao intervalo, quando viu a cara do Neto não conseguiu dizer nada, viu que ele tinha aceitado o erro, e errar é humano. Cristiano, como é que viste esta vitória do Sporting em Barcelos? Penso que podemos falar de vários aspectos do jogo. Sim, foi um jogo de duas partes também. Foi um jogo que ficou marcado pela arbitragem, mas não só pela arbitragem, mas pelas correções de arbitragem. Apesar do árbitro ter sido rápido no gatilho, mas não teve errado. Teve errado, sim, nas decisões que fez, no cartão vermelho que deu à pessoa errada, mas o VAR, a equipa de arbitragem em si esteve bem, na minha opinião. Se todos os jogos fossem como este, talvez onde há esta compreensão e esta humildade entre a equipa de arbitragem completa, talvez tínhamos menos fantochadas na nossa liga e menos vezes aconteceriam agressões fora de jogadas, tal como se vê em vários outros jogos, que só depois nos jornais ou nos tabloides jornais, como nós temos, infelizmente, é que se vem criticar isso tudo depois. Penso que há várias câmaras no campo e várias possibilidades de corrigir e apanhar estes erros imediatamente, e penso que o árbitro não teve mal. Houve muitas críticas no penalti ao Sporting, mas hoje em dia, com o VAR e com as novas leis, quando há um toque, e neste caso aconteceu, penso que o jogador do Gil Vicente não teve intenção de tocar no jogador do Sporting, mas o jogador do Sporting tocou na bola, tirou-a do outro, e ele no lance bateu no do Sporting. É falta, foi dentro da área, é penalti. Achas que a substituição operada por Ruben Amorim foi decisiva? Eu já aqui falei e dou muitos parabéns ao Sporting, mas mais do que dar parabéns ao Sporting, dou muitos parabéns ao Ruben Amorim, da maneira que está a gerir a equipa e o plantel em si, e em fazer estes miúdos acreditarem nas suas possibilidades. Confesso que ver a alegria do Bragança ter marcado o terceiro gol soube bem, até porque como treinador nós temos jogadores que por vezes não marcam muitos golos ou são novos na equipa e lutam e querem marcar aquele primeiro gol para limparem aquela ansiedade do corpo e aquele nervosismo, e acho que o Ruben Amorim está de parabéns e o Sporting em si está de parabéns também. Os ajustes ao intervalo foram cruciais, e penso que o Sporting tem feito isto bem. O plano, ou o segundo plano de entrar no jogo, tem corrido bem a eles. Sim, os dois primeiros gols resultam de erros diretamente da defesa do Gil Vicente, em profissionais. Penso que são erros muito infantis, passar a bola de um flanco para o outro no primeiro terço do campo da defesa, de um lado da defesa para o outro. Penso que isso é um erro muito infantil em fazer. O Sporting e os jogadores da frente do Sporting estavam atentos às jogadas,
foram muito prudentes e tomaram as oportunidades. Sim, foram 2 golos de erros, foram 2 golos que sofreram desvios em jogadores, mas para marcar golo é preciso rematar a baliza, para ganhar é preciso querer meter a bola entre os 3 ferros, e foi isso que o Sporting fez e conseguiu o resultado. O Gil Vicente jogou, penso que jogou muito mal, teve algumas oportunidades, mas não criaram, não foram o Gil Vicente que tem vindo a ser nestes últimos jogos. É sempre difícil ir a Barcelos. Eu confesso que estava à espera de uma surpresa do lado do Gil Vicente, tal como estava à espera de outras surpresas no outro jogo do adversário direto. Não aconteceu, foram jogos em que os 3 grandes conseguiram resultados ampliados e até podia ser mais. Bruno, como é que viste esta vitória do Sporting contra o Gil Vicente, que não perdia há 5 jornadas? O Gil Vicente tem atravessado um bom momento em termos de resultados em casa e fora. Mas o Gil Vicente, na primeira parte, lutou até o fim contra o Sporting, ou o que pôde. Neste momento, o Sporting, o penalti foi um bocadinho duvidoso, pode-se aceitar, mas muita gente estava um bocado indeciso se é ou não é 100% penalti. Mas o Sporting marcou outra vez nas alturas certas. O Neto perdeu um bocadinho a cabeça, tal como perdeu a cabeça o Wendel no jogo da Liga dos Campeões, muito similar. Apanhas o adversário em inferioridade numérica e depois vais fazer uma asneira daquelas, pode influenciar muito o resultado final. O Sporting marcou quando tinha que marcar. O Gil Vicente, não me lembro muito de muitos lances de ataque em que... O Luciano Caixinha fala num possível penalti a favor do Gil Vicente e o Júlio Lucília Graça referem que Mateus Nunes devia ter levado o segundo amarelo. Concordas com estas análises? No termos do penalti a favor do Gil Vicente, não vejo isso. Mas tem que se falar que quando o Porto foi jogar lá, o Mabemba, num lance mais ou menos similar, foi marcado um penalti. O critério não é igual para todos. Mas não estou a dizer que é este árbitro, porque não me lembro se foi o mesmo árbitro ou não. Tu é que tens os nomes deles todos? E no telefone. Tu tens os nomes deles todos? Mas... Concorda? Há penalti ou não há penalti? Não, para mim não é. Cristiano. Para mim não é. Penso que teve bem, se tivesse marcado penalti, penso que ninguém ia contestar. Mas não marcou, também fiquei com dúvidas. Estava com dúvidas com o do Sporting, mas depois de ver o VAR e a repetição, penso que não há dúvidas. Nós temos que ser realistas e não temos que ser clubistas. Tal como eu sempre disse, desde o primeiro dia que fui convidado a vir aqui, que eu não vejo só vermelho à minha frente, tenho vermelho no meu coração, pelo Benfica, é o clube que sempre gostei, que o meu pai me ensinou a gostar e que me mostrou a mais-valia de ser benfiquista acima dos outros clubes. Mas penso que nós temos que ser realistas e quando é, quando não é, não é. E quando há dúvida, eu não sou árbitro. Vamos passar ao Futebol Clube do Porto, que goleou em casa do Vizela por 4 golos sem resposta. O resultado que permitiu aos Dragões recuperarem o primeiro lugar, já que o Sporting tinha jogado o primeiro. Os azuis e brancos demoraram apenas um quarto de hora a quebrar a resistência contrária e adiantaram-se aos 14 minutos pelo suspeito do costume, Luís Dias, com o colombiano a ficar assim a um golo do uruguaio do Benfica, Darwin Núñez, na liderança dos melhores marcadores. Otávio, 19, fez 2-0, o resultado com que se chegou ao intervalo, para Zaidu e Samu, na própria baliza, fecharem as contas. Bruno, foi um Vizela cilindrado pelo Futebol Clube do Porto. Foi, mas antes do primeiro golo houve muita polémica. Não sei o que aconteceu com o VAR, não sei se o VAR estava no bar ou porque pedia-se que o VAR intervinha no jogo e não apareceu. Logo aos 2-3 minutos houve uma entrada assassina no joelho do João Mário e nem VAR, marcou falta, cartão amarelo, ficou no bolso. Era a primeira falta, não se pode dar nem amarelo nem vermelho, mas uma entrada daquelas é vermelho.
houve no lance em que o Taremi surge dentro da grande área e toca de calcanhar para o Luís Dias chutar de lado, ou um penalti, porque o Taremi foi varrido. E agora temos que falar que há uma propaganda em Portugal em que se fala que o Taremi não pode marcar faltas ou penaltis a favor do Taremi, não sei o quê. Houve 2 neste jogo em que houve penaltis sobre o Taremi e não foram marcados. Não sei se o jogador, o central do Vizela, pediu-lhe a camisola durante o jogo, mas eu acho que ele queria logo durante o jogo e não ao intervalo ou no fim do jogo. Quase arrancou e não houve penalti. O Porto jogou bem, foi eficaz, que é uma coisa que não era nos últimos jogos. O Porto neste momento está forte, a defesa, não sofremos golos, muito bem. O Zaidu até se enganou no terceiro golo em cruzar a bola e por acaso entrou lá dentro da baliza, mas isso é outra coisa. Houve também um autogolo, mas o Porto foi eficaz e isso é que importa. O Porto não deu muitas chances ao Vizela. O Vizela teve um bom remate fora da grande área, uma grande defesa do Diogo Costa, e mais uma vez o Vitinha foi preponderante. Está o Futebol Clube do Porto preparado para potencialmente perder Luís Dias em janeiro? Se estás-me a perguntar se o PP ou outro jogador dentro do plantel está pronto para surgir no lugar do Luís Dias, digo que não. Luís Dias neste momento está bem acima de todos na Liga, é um extremo que está a decidir jogos e está decidido para o Porto. Eu digo que não, mas tem que haver outros. O Taremi neste momento tem que se calhar ir à Bruxa, tem que ir à Bruxa porque tem tido muito azar. Bruxa no Porto. Mas olha, se calhar está à espera de marcar uns golos estas 2 semanas. Gostaste de ver Vítor Bruno a comandar o Futebol Clube do Porto? É diferente, é um treinador diferente. É um treinador muito mais calmo do que o Sérgio Conceição e numa equipa técnica é preciso fogo e gelo. Ele é o gelo. O Sérgio Conceição é o fogo. É um treinador muito mais calmo, mas não acho que se estás a tentar perguntar indiretamente se o Vítor Bruno é um treinador que pode tomar conta do Porto, se calhar pode, mas neste momento é o número 2 e está bem onde está, e eu acho que o Porto estudou bem a lição. O Porto veio preparado para este jogo porque sabia que ia ser um jogo muito difícil, porque em Vizela vão passar muitos poucos. Libório, como é que viste este Futebol Clube do Porto? Surpreendeu-te a forma como o Porto derrotou este surpreendente Vizela? Esperavas mais da equipa da casa? Sim, até para não estar a especular em arbitragens e nomes de árbitros e isso tudo, como alguns dos meus colegas fazem aqui, penso que já mencionamos várias vezes que o critério de árbitros, infelizmente, muda drasticamente de jogo a jogo e equipa a equipa por vezes, e não questionando o facto de ter havido certas jogadas que podiam ter sido dadas como penalti ou faltas, mas temos que ver que em certas jogadas foi dada a lei da vantagem e se a bola tivesse entrado ou tivesse sido gol, já ninguém falava de nada disso e o árbitro tem que agir com esse critério também. O que me surpreendeu deste jogo foi o desempenho do Vizela, que tem vindo a conseguir resultados e jogos excelentes, e neste jogo jogaram mal, bastante mal. Na primeira parte deram algumas chamas de conseguirem fazer algo, mas esteve muito além do que tem feito esta época toda, especialmente em jogos em casa. Sim, perderam contra alguns dos, diríamos, grandes, perderam contra o Sporting, Benfica, Braga e Guimarães, alguns com resultados ampliados, não é? O Guimarães acho que foi 4-0, mas também foi fora, penso eu. Aqui o Vizela jogou muito pouco e o Porto fez o que tinha a fazer para conseguir seguir em segundo lugar. O Bruno mencionou que eles foram eficazes. Eu penso que o Porto teve
muita falta de eficácia a finalizar. O resultado foi 4-0. Sim, quem vê o jogo e não viu o jogo diz que o Porto cilindrou o Vizela, mas o Porto podia ter marcado muitos mais golos. Houve um pouco de falta de eficácia para o Porto e eu até esperava que houvesse menos eficácia ainda, não é? Como é que se vê esta seca de golos de Taremi? O Taremi, há jogadores que passam sempre fases de seca de golos. Já vimos o Yaremchuk no Benfica, também teve uma fase menos conseguida, conseguiu marcar este fim de semana. Como vimos todos marcaram, o Benfica também consegue marcar 7 golos contra 11 jogadores, para acalmar as críticas. Mas penso que o Taremi, dentro do sistema do Porto, faz o que tem a fazer. Às vezes encontra-se em situações em que pode marcar gol e ser talvez o jogador que o Porto queria que ele fosse este ano, mas com a supremacia do Luís Dias, que está a ter uma época excelente, e mencionei isto aqui logo no primeiro programa, depois da Copa América. O Luís Dias está a ter uma época excelente e é um jogador que, quando está as coisas a correrem mal, nós olhamos, nós não, mas os adeptos do Porto olham para ele e sabem que algo vai acontecer, e nós como espectadores também temos sempre aquela: este gajo vai marcar gol ou vai assistir este jogo, porque ele está numa fase excelente. Mas o Porto, penso que jogou contra uma equipa que veio para o relevado muito fraca, comparado ao que tem vindo a fazer nos últimos jogos, e surpreendeu-me um bocado o desempenho e até no rosto dos jogadores do Vizela, muito fracos. Não sei porque é que estavam assim. Jorge, como é que viste este Vizela? Surpreendeu-te pela negativa também? Não. Eu estou a ouvir atentadamente os comentários dos meus colegas e sinceramente, se isto vai para isso, o futebol, se a gente vai começar a dizer que o Vizela só joga bem porque joga com o Porto, que o Boa Vista só joga bem porque joga com o Benfica, se a gente vai pôr em questão os jogadores e os treinadores e até os árbitros, neste caso, o futebol então tem que acabar. Vai acabar na maior pocilga no mundo, na maior poça de um apito do mundo. Porque já basta o que a gente está a viver com os dirigentes, com os responsáveis pelo clube, com o que a gente ouviu. Se a gente agora vai pôr em causa a aplicação do jogador e dos treinadores, isto então não vale nada. O desporto, o futebol está... Mas eu não acredito nisto. Então isto para dizer que eu não acredito que os jogadores joguem bem com uma equipa e que a outra não joguem. Não. Jogadores, treinadores são o melhor que há no futebol. E até diria os árbitros, ao pé dos dirigentes, os árbitros ainda são melhores que os dirigentes. Agora, se há aqui algum preconceito do Porto e do Benfica de que isto acontece, talvez pelo apito dourado que a gente eu ouvi com os meus ouvidos, Pinto da Costa, isto eu não posso calar isto. Foi 20 anos de lodo que eu tenho que falar. O Pinto da Costa a dar direções aos árbitros para se ir encontrar com ele, a oferecer prostitutas a ele, vê-se agora o Benfica como está, e pronto. E então, se os jogadores, se agora a equipa do Vizela joga com o Porto, não joga com o Benfica, se o Marítimo joga com o Benfica como não joga com o Porto, isto então é uma vergonha. Se o Braga oferece os jogos ao Benfica, eu não consigo discutir futebol assim, não consigo ver a coisa assim. O desporto começa a perder o interesse todo, é uma vergonha total. Jorge, desculpa. Continua. Então, desculpa. Isto para dizer que é um jogo difícil. O Benfica ganhou lá 1-0 também nos descontos, a acabar. O Porto está a jogar bem, entra bem, marcou bem. O Luís Dias marcou, é sempre o responsável do costume para dar a volta ao Porto. Com culpas do guarda-redes foi um frango para mim, o gol foi um frango. Mas pronto, o Luís Dias está sempre a decidir. O Luís Dias, Otávio e Taremi, um trio tremendo. O Vitinha, não é preciso ir à bruxa, à Dona Leninha, para dizer que o Vitinha é um maestro, é um puto que está a começar a aparecer. Isto é que tem que dar valor. O guarda-redes do Porto é bom, o Porto está espetacular, e depois já vamos ao Benfica. E o Porto está atrás do Sporting, o Sporting atrás do Porto, está em primeiro lugar. Isto é que é importante. Se a gente começa aqui só a falar de árbitros e daqui e dali, o desporto perde o interesse todo. Bem, mas vamos então falar do Benfica, que goleou na recepção ao Marítimo por 7-1. A goleada começou a ser desenhada cedo e Darwin, aos 13 e 18 minutos, bisou na partida, destacando-se assim na liderança dos melhores marcadores, com 13 golos. Gilberto, Rafa e Yaremchuk
Gonçalo Ramos e Seferovic anotaram os restantes tentos do Benfica, enquanto Ali Alipur marcou o gol de honra dos verde-rubros. Vamos começar com o Libório. Contra o 11, o Benfica também dá 7. Sim, contra o Benfica dá 7 e cada jogo tem a sua história. E desta vez o Benfica mostrou o que sabe fazer e o que nós todos sabemos que o Benfica tem possibilidade de fazer, com o plantel tem, com a qualidade que tem e com os jogadores que tem. Desta vez foram eficazes ao máximo e foi uma alegria ver que os jogadores entraram motivados, os adeptos no campo foram espetaculares e logo desde a primeira oportunidade viu-se que o Benfica estava a clicar de uma forma diferente. Penso que o jogador do jogo foi dado, o homem do jogo foi dado pela televisão, foi dado ao Darwin. Na minha opinião, mais uma vez, o Rafa mostra que está bem acima de muitos dos outros jogadores do plantel do Benfica, está numa forma espetacular, tal como vários jogadores se destacam nas equipas dos adversários diretos, e isso é uma mais-valia para o futebol português. Vários jogadores portugueses estão-se a destacar e neste caso o Rafa foi um jogador enorme, com 4 assistências de excelência. Está a jogar muito bem. O Benfica conseguiu fazer transições eficazes de defesa para ataque, que muitas vezes até não usando tanto o centro do campo, mas usando as alas, que é o que o Benfica tem vindo a tentar fazer e às vezes a não conseguir concretizar muito bem. Foi bom ver o Gonçalo Ramos entrar, marcar gol. O Benfica já vinha de vitórias consecutivas, não tanto conseguidas, até com a vitória da taça foi um pouco difícil conseguir a vitória, mas nunca houve a dúvida. E o Benfica neste jogo mostra, e calou muitos críticos, obviamente pela maneira que jogou e que conseguiu se impor ao adversário. Penso que é uma vitória que vem ajudar o moral da equipa, vem ajudar a ambição do plantel, porque, como todos nós sabemos, temos 2 jogos agora quase de relâmpago em seguida, nesta quadra natalícia, que independentemente do adversário ser o mesmo, nós, como clube, como emblema, precisávamos de uma vitória assim para puxar os jogadores ao máximo do seu desempenho. Foi benéfico não ter Jesus no banco, é caso para dizer, sem Jesus, mas com Deus. Sim, nós temos ali Só falta o Bispo e o trio, Papa. só falta o Bispo, Padre, mas anda lá um Mas Papa achas também. que os adeptos reagiram bem à não presença de Jorge Jesus? Porque eu lembro no jogo contra o Dinamo de Kiev, houve muitos assobios, mesmo numa vitória e numa qualificação. Sim, mas nós sabemos que às vezes adeptos e fãs do futebol viram-se de um momento para o outro, chateiam-se com os treinadores, acontece em todos os clubes. Nós sabemos que, e não vamos continuar a falar disso, mas não a polémica, mas o facto desta segunda vinda de Jesus para o Benfica trouxe os seus agouros, mas penso que ele está lá mesmo na equipa, as indicações foram transmitidas de Jesus para Deus, Deus para o campo, e os jogadores corresponderam a isso. Veremos se o fator de não Jesus no banco ajudará com o plantel nestes 2 próximos jogos. Independentemente do Jesus estar lá ou não, penso que o plantel tem que fazer o que fez neste jogo, a equipa tem que ser solidária e jogar como jogou, e parabéns a todos os benfiquistas, foi um prazer ver um jogo como este e conseguir estas 4 vitórias seguidas e começar a pensar que conseguimos lá ir ainda, só o que conta é a classificação no fim do ano e veremos o que ditará esta nova chama acesa do Benfica. Mas parabéns a todos, o Benfica mostrou que é um grande clube e que consegue ter soluções à frente. Darwin, muito se fala de uma possível transferência já em janeiro. Esta ascensão de forma poderá ter a ver com um contrato milionário à porta? Eu penso que nós já sabemos, agora com esta altura do campeonato, em todos, agora vem a janela do inverno que vai abrir e vai haver sempre essas grandes especulações de dinheiro, e este vai para aqui, este vai para ali, capas da frente de jornais, este a dizer aquilo e o outro. Mas penso que o Benfica terá que manter o plantel que tem,
não precisa neste momento de vender os jogadores, está na Liga dos Campeões, estamos em todas as competições internas e nós precisamos de todos os reforços possíveis e de todos os jogadores para conseguirmos os nossos objetivos no fim do ano. Se tiver que algum ser vendido, que neste caso não é preciso, mas se houver propostas milionárias, nós todos já sabemos, não são só rumores no Benfica, mas como em outros jogadores de Portugal, nós sabemos que Portugal, infelizmente, é uma daquelas ligas onde os jogadores é uma passagem, é uma porta para a Europa, continua a ser isso. Formamos jogadores para serem vendidos, talvez até cedo demais, mas eu espero que o Benfica consiga segurar este plantel, este projeto desenhado por Jorge Jesus, com o apoio do Rui Costa. Vamos ver se tem resultados, eu espero que sim, como benfiquista quero ver um final da época positivo, mas vemos o que o futuro ditará. Jorge, este Marítimo foi muito fraquinho. Não, curiosamente, vou começar pelo princípio, que foi uma situação inédita. Eu não vejo há muito tempo isto acontecer, não sou benfiquista, como vocês sabem, mas a Águia Vitória pôs-o fora do pouso. Andou lá às voltas e não conseguiu ir ao sítio certo. Eu não sei se isto foi sinónimo de goleada, se é de tempestade para o Dragão. Mas o que é que acontece? Mas sinceramente eu comecei a ver o jogo aos 4 minutos, já estava a ver 1-0 e disse, isto começou bem. Mas tenho que ser sincero, e como não sou benfiquista, é mais fácil dizer isto. O Marítimo estava em cima do Benfica. O Benfica estava com complicações, com dificuldades em sair da defesa. O Marítimo todo em cima do Benfica. E vi isso durante os minutos, até comentámos aqui no chat, que eu pensava que o Benfica estava de verde, queria confirmar se eles estavam a jogar de verde pela primeira vez. Mas pronto, aos 18 minutos veio o segundo golo, bom cruzamento de João Mário, o Darwin marcou uma boa cabeçada e o Marítimo pagou, vê-se ser uma boa equipa, bem formada, pagou por querer jogar o futebol deles, não respeitar o Benfica, aí foi letal para eles, e quis jogar à Sporting na Luz, e não pode. Para jogar à Sporting na Luz tem que ter a melhor defesa da Europa, senão é matar-se a eles próprios. E foi o que aconteceu. O Marítimo até jogava, tentava marcar, o Benfica em transições, que agora se chama transições, que antigamente nós chamávamos contra-ataques, marcava. A deixar o Rafa e o Darwin soltos é meio caminho andado para se perder. O Benfica está a começar a assimilar mais o jogo. Ainda, no entanto, eu penso que está um bocadinho longe do Sporting e do Porto como equipa. Mas pronto, está a começar a jogar. Vai ser um bom jogo nas Antas. Ganhou bem. Quando se ganha 7-1, não há nada a dizer. Houve golos para todos os gostos. Também acho, como o Cristiano diz, que o Rafa foi o jogador do jogo. Foi o melhor jogador do jogo. 4 assistências, 1 golo. Está numa forma espetacular. E foi assim que eu vi. O Benfica ganhou bem. Bruno, como é que viste este jogo? Surpreendeu-te 7 golos do Benfica? Não, surpreender não. O Marítimo, como nós falamos aqui no programa, é um candidato a descer. Já mudou o treinador 2 vezes. Nós dissemos que o Marítimo era um candidato a descer? É um deles. É um deles. Tu disseste isso? Não. Nem eu? Eu disse. É um candidato a descer. Tu disseste todos, quase. É um candidato a descer porque é uma equipa que já não é o do Marítimo dos anos 90 e dos anos 2000. É uma equipa que era uma equipa que lutava para a Europa. Essa não é a equipa. O Benfica entrou eficaz, marcou os golos nas chances que criou, e o Marítimo, olha, tinha que ir buscar a bola dentro da baliza e toca a jogar outra vez. Não tem argumentos neste momento, é impossível do Marítimo lutar contra os 3 grandes. E eu sei que o Marítimo roubou pontos ao Porto, mas não podemos esquecer, nas condições que foi jogado o jogo, no tapete, em que não podia-se jogar num dia e no próximo dia já tinha o campo interditado. Bem, e fica aqui o resumo da jornada. Vamos agora a um breve espaço comercial. Já de seguida voltamos com a Taça da Liga e a Taça de Portugal, com um escaldante Porto Benfica, que depois tem dose dupla logo na semana a seguir para o campeonato. Voltamos já.
Seabra Foods agora online. Visite-nos em www.seabrafoods.com e procure os seus produtos favoritos e encha o seu carrinho de compras quando estiver pronto para fazer o pagamento. Coloque a informação de onde entregar e escolha o método de pagamento. Entregas disponíveis em toda a América do Norte. Apenas alguns cliques e a sua encomenda segue de imediato para a sua casa. Seabra Foods online. www.seabrafoods.com. Experimente a qualidade do queijo curado de Trás-os-Montes da marca Paiva, mundialmente conhecida. Confeccionado por métodos tradicionais, o queijo Paiva é uma iguaria para todas as ocasiões. Queijo Paiva de ovelha, cabra ou mistura. Qualidade Paiva. Qualidade à sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. A Taça da Liga decorreu esta semana com alguns resultados surpreendentes. O Boa Vista venceu o Braga por 5-0. Os grandes cumpriram. 5-1. O Porto venceu o Rio Ave para cumprir calendário por 1-0. O Benfica derrotou os Leões da Serra, o Covilhã, por 3-0. E o Sporting venceu em Penafiel por 1-0. Para a semifinal, que vai decorrer em 25 e 26 de janeiro, a chamada Final Four, o Benfica vai defrontar o Boa Vista e o Sporting o Santa Clara. Começamos com o Benfica. Como é que vai ser este Benfica-Boa Vista, depois do Boa Vista ter cilindrado o Braga por 5-1? Sim, penso que foi o jogo surpreendente desta jornada da Taça da Liga. O Boa Vista foi super eficaz contra o Braga. Acho que a um certo ponto tinham 3 remates à baliza, 3 golos. Alguns de erros enormes do Braga. O Braga tem sido muito inconsistente nos seus jogos. O Benfica conseguiu superar o Sporting da Covilhã. Não foi jogo fácil, mas nunca há dúvidas que o Benfica conseguisse passar, especialmente da maneira que entraram no jogo, lutaram sempre para conseguir. Penso que o Covilhã dignificou as cores do clube e o emblema. Mas este jogo contra o Boa Vista vem de uma vitória na Liga, vitória na Taça da Liga por 5 golos, contra o Braga, que penso que ninguém esperava tal feito. E vai ser um jogo interessante, um Benfica-Boa Vista é sempre um jogo também que envolve o Norte contra o Centro, é sempre muito bom o jogo e vamos ver o que acontecerá a este ponto, mas penso que o Benfica tem todas as possibilidades para chegar à final desta taça e seria outro objetivo. Não é? Nós, como clube, e todos os clubes, penso que têm que ter os objetivos de conseguirem vencer todas as taças internas. Não é só por não conseguirem passar, quer dizer, esta não interessava, o que interessa é aquela. Penso que todos os jogos interessam, até os jogos de cumprir calendário interessa, tal como o Porto nesta jornada. Ganhou o Rio Ave, não tinha se empatasse ou perdesse era igual para eles, já estavam fora, mas cumpriram um calendário e ganharam, e penso que isso é o que todos os clubes têm que fazer como clube, para dignificar o clube. Ninguém quer derrotas, nem que não interesse perder ou ganhar, mas uma derrota é uma derrota. Jorge, o Sporting foi a Penafiel ganhar por 1-0, um jogo que serviu para testar algumas hipóteses para Ruben Amorim. É, exato. O Sporting Penafiel, num campo carismático, municipal 25 de Abril, em Penafiel. O Sporting com muitas alterações. Queria realçar, como eu fiz há bocado no jogo da Liga, no Gonçalo Esteves, que dá a sensação que é o Porro com o cabelo comprido. Futbolisticamente não se nota a diferença, o miúdo está espetacular. Está impressionante. Ainda não me deixo os parabéns. Parabéns, Bruno, do Porto, das escolas do Porto. Obrigado, não disseste Obrigado. Exato, está um miúdo espetacular, um defesa de direito que está-se a formar de jogo a jogo, a perder o medo e nota-se a forma de jogar. Um bom gol do Tiago Tomás, finalmente a marcar. A expulsão do Tarabia, que é daquelas expulsões assim um bocado esquisitas. Mas foi amarelo duplo. Sim. Mas pronto, conseguiu a vitória difícil, mas conseguiu 1-0. E vamos para um Final Four completamente inesperado. Portanto, temos um Sporting Santa Clara e um Benfica Boa Vista, e pensava-se que seria outros jogos.
Nós estamos lá para te explicar. Santa Clara também é surpresa, não é? Conseguiram sim. ganhar também. Santa Clara e Boa Vista, claro. Acho que o Sporting também E está... os jogos são no Algarve, não é? Também está Correto. acessível. Não, Leiria. 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 É campo, Pode passar final em fora em Portugal. Leiria. É campo neutro. Bruno, Um estádio que não está a ser usado. para Estádio cumprir calendário, Sim. o Futebol Clube do Porto ganhou o Rio Ave. Rodou a equipa, apresentou muitos jogadores da equipa B, lançou muitos jogadores que jogaram no Dragão pela primeira vez. Acho que ganhamos 2 ou 3 jogadores ou opções para o futuro, principalmente os 2 centrais. Isto foi um jogo para cumprir calendário, pouco mais a dizer. Foi um jogo em que o Rio Ave tinha que ir à procura do golo. O Porto, em contra-ataque, jogava em ritmo de treino. O PP marcou o golo, que bem precisava para dar ânimo. Voltou logo depois do Covid-19 e agora vamos ver o que vai dar. Eu tenho que fazer esta pergunta indiscreta. Tu tens sido crítico dos laterais do Futebol Clube do Porto. Este miúdo Esteves fazia jeito, o Gonçalo Esteves, no plantel do Futebol Clube do Porto? Fazia jeito, tal como o irmão, o que está lá na equipa B, mas não entra nos planos do treinador, e quando não se entra nos planos do treinador, pouco sabe fazer. Vamos agora falar da Taça de Portugal, que regressa na quinta-feira, regressa na quarta-feira, com o campeão Sporting a visitar o Casa Pia, que foi o primeiro clube treinado por Ruben Amorim. Na quinta-feira, um escaldante Porto-Benfica, o primeiro de 2 partidas entre os 2 grandes que se voltam a defrontar na semana seguinte para o campeonato, mas escaldante já fora das 4 linhas, com as nomeações dos árbitros. E eu vou começar imediatamente pelo Bruno Ferreira. Bruno, como é que vais ver este Porto-Benfica? Em princípio, eu vejo na televisão, não é? Mas foi sentado. É sentado, se calhar. É um jogo só há um resultado que é ganhar, porque jogamos em casa. Agora, isto pode ser decidido no prolongamento, pode ser decidido nos penaltis. O objetivo é ganhar o jogo dentro dos 90 minutos. Vai ser um jogo complicado. O Veríssimo é o árbitro e o Padre Godinho é o VAR. Se calhar, vamos ver se não vai haver manobras para preparar o jogo da próxima quinta-feira. Tenho que dizer, há muitos jogadores que estão amarelados, principalmente o Otávio. Vamos ver se ele ainda vai ser o titular. Em princípio vai ser. Vamos ver um jogo, eu acho que vai ser um jogo aberto. Pode haver muitos golos neste jogo, porque eu acho que no início do jogo vai ser um bocado fechado, mas quando no desenrolar do jogo vai haver mais abertura no jogo para discutir a vitória, e se houver um golo ou outro, de um lado ou outro, ainda vai abrir mais. Eu acho que vai ser um jogo em que vai ser decidido nos pormenores, e espero que seja o Porto, e espero que seja o Taremi a marcar, porque bem precisa do gol. Libório, como é que vai ver este derby? Acreditas que Veríssimo é o árbitro ideal para arbitrar esta final antecipada? Ricky, tu sabes que eu não gosto muito de estar a comentar ou a especular arbitragens. E não vou mencionar nada disso, nem dizer que este vai fazer isto ou aquilo. Nem dar nomes a padres, bispo, a sacristão, freira. Mas vamos dizer isto. Há 2 jogos seguidos, não é? Contra o Porto. Ambos deles o Benfica tem que visitar o estádio do Dragão. Sabemos como vai ser o ambiente lá. Os adeptos do Porto são sempre adeptos muito coloridos e muito berrantes a apoiar a sua equipa. Vai ser um jogo complicado. A minha previsão é o Benfica vai ganhar por 1-0, gol de Otamendi. Contra o Porto seria um conto de fada excelente isso acontecer. Mas penso que os 2 treinadores vão entrar para este jogo com o jogo da Liga em mente. Não é? Nós temos 2 competições seguidas. Temos a competição rainha, que é a Taça de Portugal, e temos a competição rei, não é? Que é a Liga. Agora tudo depende
da estratégia imposta pelos treinadores. Obviamente nenhum vai entrar com aquela mentalidade, se nós perdemos, perdemos. O que interessa é o campeonato. Mas acho que o jogo vai ser ditado naqueles minutos iniciais. E aí penso que aqueles minutos iniciais ou há golos ou fica tudo 0-0, ditará o resto do jogo. Mas penso que vai haver um golo cedo. Não sei para que lado, mas estou a prever um golo bem cedo no jogo e gostava que fosse o Otamendi contra o Porto. Jorge, o regresso de Ruben Amorim à Casa Pia, como é que fez o jogo de quarta-feira? Exato, um regresso onde ele começou como treinador, onde jogou, onde neste momento tem o melhor amigo a jogar. Vai ser um misto de sentimentos para o Ruben Amorim, claro, mas com certeza que vamos ganhar, esperamos que sim. Há uma diferença enorme nas equipas e espero que o Sporting ganhe. Posso falar do Porto e Benfica? É claro que sim. Em relação ao Porto e Benfica, é um jogo tripla. Como eu disse há bocado, o Porto está com mais equipa, mas o Benfica também tem uma equipa tremenda e tudo pode acontecer no jogo. Um tem que ganhar, é daqueles jogos que um tem que ganhar, que é da Taça de Portugal, e para mim, como sportinguista, é-me diferente quem passa à frente. Bem, eu quero mover imediatamente para saber pela voz dos nossos comentadores qual o aspecto mais positivo e o negativo desta jornada, o topo e o fundo, porque depois temos uma pequena surpresa. Libório, para ti, qual foi o aspecto mais positivo e o mais negativo desta jornada? O mais positivo vou dar ao regresso do Otamendi a jogar e como titular, devido ao que aconteceu a ele e à sua família. Que nós todos sabemos e lemos nos jornais uma situação horrível, mas penso que para um jogador conseguir superar isso e para qualquer pessoa ir voltar ao trabalho e ter um bom jogo é necessário, e foi isso que aconteceu com o Otamendi. Força, rapaz, e queremos com a garra de sempre nos próximos jogos. O aspecto negativo vou dar ao facto das redes sociais serem uma plataforma para a ignorância de muita gente em termos de comentários sobre equipas quando jogam contra outras. Penso que não há nada de mal em dizer que uma equipa apresentou-se fraca num jogo, mais forte no outro jogo, porque nós sabemos que certos clubes, até os três grandes em si, têm jogadores que podem de um momento para o outro clicar e começar a jogar a outro nível. Mas quando se fala de estatísticas e historicamente esta equipa perde sempre por 3 ou 4 golos contra outra equipa, penso que estamos a ir a pescar ao passado e nós temos que olhar para o futuro. Há dias que correm bem, há equipas que contra outras parece que ganham sempre ou perdem sempre, atravessam sempre maus momentos, mas depois isso, a qualquer minuto, a qualquer jogo, isso pode virar e mudar. Só o aspecto negativo dou ao facto da plataforma das redes sociais apoiar muito a ignorância de muita gente. Jorge, topo e fundo. O topo vai para o Sporting, para o meu Sporting. Outubro e novembro, é com factos, é só com factos, não há nada a dizer. O Sporting em outubro e novembro teve o melhor guarda-redes, melhor defesa e melhor centrocampista. E o melhor treinador. Só falta mesmo aqui é o Luís Dias do Porto, que ganhou o melhor avançado. Isto é um facto, contra factos não há argumentos. Tem que ser, na verdade, o alto disto tudo, em termos futebolísticos. O baixo vai para os dirigentes do futebol, para as instituições que fazem o futebol português, as regras, e neste caso é inadmissível não proporcionarem ao Jorge Jesus e ao Sérgio Conceição estarem neste jogo pela causa em que foi. Estão a ser castigados, com bocas de há 10 meses atrás e outro com 7 meses. Isto foram bocas, que era uma coisa fácil, em uma semana se analisava. Portanto, um jogo que vai ser visto para as comunidades portuguesas do estrangeiro, vai ser visto nas outras ligas, nos outros países, vão perguntar, então, mas não está lá o Jorge Jesus e o Sérgio Conceição porquê? Porque há 10 meses deram uma boca ao árbitro. Uma vergonha. É lodo em cima de lodo. O futebol português está em duas balanças. Jogadores e treinadores, os melhores do mundo, que é um facto, e o dirigismo e instituições, as piores do mundo, uma vergonha. E já não é a primeira vez que isto acontece. Uma vergonha. 10 meses para se decidir se o que o homem falou. Bruno, vamos lá então, topo e fundo. O meu topo, César Boaventura. César Boaventura, aquele gajo, sabe?
parecia, pelo dia, eu recebia muitos aplausos de certos clubes e agora, como se costuma dizer, pela boca morre o peixe. E avisei aqui no Canto Direto que havia mais. E não é que não havia mais, porque depois veio o Sporting também, mas ainda vamos lá. E calma, vamos todos Analisar sofrer. as buscas ao estádio de Tu Alvalade. gostas de telenovela. Exato. Eu no Sporting nem vou comentar. Não foi um jogador que era do Benfica. Foram ver as fotografias lá faturas. Mas já lá vamos. Vai, Mas vai. e Exato, o exato, teu fundo? exato. O teu fundo? Há Coitado uma do vontade, jogador. há uma vontade enorme de ver o O Sporting. meu fundo é o. Quer jogar a Eu bola. vou criticar o meu presidente de aceitar a seleção. Não, aceitar a seleção no Estádio do Dragão, porque sou contra da seleção jogar no Estádio do Dragão por muitos fatores. Mas o maior fator é tem que o presidente vir a público praticamente a pedir para a seleção chegar ao norte e jogar ao norte. E agora parece que já não há. Agora eu pergunto: onde é que está o estádio Talismã? Onde é que está o estádio de Salimar? É uma boa pergunta. Vamos agora à pergunta da próxima semana. Só farpas. Para si, quem será o campeão de inverno? Será o Porto? Será o Sporting? Fica aqui a pergunta para respondermos na próxima semana. E antes de fecharmos, já sabe que pode enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail, cantodireto@spttvchannel.com, ou então através do Facebook. Mas hoje é um dia especial. É um dia especial porquê? Porque estamos na semana do Natal e eu vejo já o Libório com meio vestido de Pai Natal. Eu quero aproveitar estes últimos 3 minutos para dar a oportunidade aos nossos 3 comentadores para desejarem um bom Natal a todos vocês aí em casa. Começa, Libório. Começa sempre o mesmo. Pessoal, Campeão. boa quadra natalícia a todos. Um Feliz Natal com as vossas famílias, amigos. Mesmo longe, todos nós temos família noutros países. Felizmente temos métodos de vê-los agora, não é? Com FaceTime e outros dispositivos e outras aplicações. Um abraço a todos. Boas entradas, tal como boas saídas. Sempre com cuidado e prudência, porque nós sabemos que estamos a atravessar um momento complicado na história mundial, mas além disso é sempre bom confraternizar, ter amizades e partilhar estes momentos com todos aqueles que possamos partilhar. Então um abraço a todos, obrigado a todos os telespectadores por verem o programa e a todos os amantes do nosso desporto rei futebol, um abraço a vocês, independentemente do clube que apoiam. Obrigado por tudo e vamos continuar a ser realistas e não clubistas. Abraço, Jorge Montes. Eu quero desejar a todos os telespectadores, às famílias, aos meus amigos em particular e às famílias, um Natal em paz e com muita saúde. E um abraço para todos, bem-ajam. Bruno. Não, eu desejo a todos os nossos telespectadores e família por aí fora um Santo Natal a todos e que seja um Natal azul. E você aí em casa receba também de toda a equipa que leva até si este Canto Direto votos de uma ótima quadra natalícia. Como disse bem o Libório, passamos tempos difíceis, mas a nossa resiliência, a nossa capacidade de fazer a diferença, essa mantém-se. Seja feliz, cuide-se, porte-se bem e, acima de tudo, não se esqueça de estar connosco na próxima semana para o último programa de 2021. Aos nossos comentadores, obrigado pela vossa presença, obrigado também a si aí em casa, até para a semana. Tchau, pessoal. Boa noite. Parabéns a todos. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates.